Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 17 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre qual é a oração da sua vida. O texto base está em Lucas capítulo 11, versículo 1, que diz: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. O texto do devocional começa dizendo: os discípulos de Jesus pediram a ele que os ensinasse a orar. Percebendo uma conexão profunda entre a sua vida de oração e o seu ministério público. A vida de oração de Jesus não era apenas uma série de orações isoladas, mas uma expressão contínua do seu relacionamento íntimo e constante com o Pai. Da mesma forma, João Batista viveu de modo que sua vida era uma oração contínua, focada e intencional. Ter uma oração significa mais do que recitar palavras. É viver uma vida que constantemente reflete os valores e desejos focados em Deus. Cada oração é uma declaração de fé, uma missão e um propósito de vida. Assim como uma candeia que arde e ilumina, uma vida de oração verdadeira brilha e orienta a existência, influenciando cada ação e decisão. A oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, é um modelo de como nossa vida deve ser alinhada com os desejos de Deus. A santificação do seu nome, a vinda do seu reino, a dependência diária do seu sustento, o perdão e a libertação das tentações. Esse modelo de oração molda não apenas nossos momentos de oração, mas toda a nossa maneira de viver. Paulo é outro exemplo de alguém cuja vida era uma oração contínua. Ele não apenas falava sobre oração, mas vivia em um estado de oração constante, sempre movendo-se dentro da vontade de Deus. Ter uma oração é possuir um foco, um alvo para alcançar, uma carreira para cumprir, um destino para chegar. Portanto, a pergunta: qual é a sua oração? Nos desafia a refletir sobre onde estão focados nossos pensamentos e os nossos anseios. Ela nos convida a avaliar se nossas vidas estão verdadeiramente alinhadas com os valores do Reino de Deus e se estamos vivendo de maneira que a nossa existência seja uma contínua oração de fé e propósito. Esse devocional de hoje ele é muito especial porque nem tudo do que nós experimentamos nós conseguimos comunicar por meio das palavras que escrevemos. E muito do que foi escrito nesse devocional não foi baseado em livros que lemos sobre Deus, mas em experiências que vivemos com Deus. E às vezes as experiências que vivemos com Deus se tornam difíceis de ser expressas e registradas por meio de palavras. Por isso eu queria tentar comunicar melhor para você o que esse princípio significa para a gente. Quando os discípulos pediram para que Jesus ensinasse-os a orar, a impressão que temos é que eles não estavam pedindo para Jesus um método, uma apostila, um passo a passo. A impressão que nós temos é que os discípulos perceberam a relação que existe entre o ministério público de Jesus com a vida secreta de oração. A impressão que temos é que os discípulos perceberam que havia algo profundo por trás da vida de João Batista, da mensagem de João Batista. Havia algo profundo por trás da vida de Jesus, da mensagem de Jesus, do testemunho de Jesus. Então, quando eles perguntam sobre uma oração, a impressão que temos é que não se tratava apenas de um modelo, mas se tratava de uma declaração de fé,
uma declaração de propósito, uma declaração de missão. E isso é desafiador para nós, porque nós somos metódicos, nós somos sistemáticos, nós estamos sempre procurando por um novo modelo, por uma nova maneira de fazer as coisas. Porém, é importante perceber que o Pai não procura o que podemos fazer, procura quem somos. A pergunta não é como subir ao monte do Senhor, a pergunta é quem subirá. Então, quando nós falamos dessa profundidade que existe na dinâmica da oração, a impressão que nós temos é que eles estão falando não apenas de uma oração a ser feita, mas de uma vida orante. O que seria uma vida orante? Não seriam pessoas que tiram momentos da sua vida para orar, mas pessoas que vivem a sua oração. Olha que lindo isso. Não se trata de pessoas que separam um tempo para fazer uma oração, mas pessoas que vivem a oração que fazem. Por isso a pergunta é: qual é a oração da sua vida? Não é a oração que você faz, mas a oração que modela a sua maneira de viver. A oração que move o seu coração, que orienta os seus pensamentos e as suas decisões. Nesse sentido, a oração passa a ser vista como uma proposição, ou seja, é a ação de colocar algo diante dos seus olhos. Quando estamos em oração, Deus nos propõe algo, Deus coloca algo diante dos nossos olhos e a partir desse momento nós respondemos, estabelecendo isso que é colocado diante de nós como nosso foco, como aquilo em quem aplicamos nossas intenções, onde encontramos o propósito que nos sustenta em tudo aquilo que fazemos. Então a oração passa a ser uma declaração daquilo em que estão os nossos pensamentos. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso desejo? A oração se torna a expressão da palavra que me move, como fogo que queima e me impulsiona todos os dias a avançar em direção àquilo que foi proposto diante dos nossos olhos. A diferença entre fazer orações e alguém que tem uma oração está em que fazer orações é repetir palavras diante de Deus, enquanto ter uma oração é viver com foco definido, direcionando continuamente o seu coração e a sua mente para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está revelando, para aquilo que Deus está movendo. Quando nós falamos de ter uma oração, estamos falando de algo mais profundo, não apenas daquilo que eu falo, mas daquilo que me move, que me orienta, que é resultado daquilo que foi visto, daquilo que foi percebido, daquilo que foi ouvido, para que você não transforme a sua oração em um momento isolado em que você fala palavras aleatórias como gentios, ou um momento específico em que você apenas fala publicamente diante dos homens. Para que você tenha uma oração, você precisa se perguntar: o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? A partir do momento que ouvimos algo, a partir do momento que algo é colocado diante dos nossos olhos, nós não descansamos mais a nossa alma até que isso que vimos seja alcançado, até que essa palavra que ouvimos seja cumprida. Não é ouvir Deus falar a respeito de algo desconhecido, algo que ainda não havia acontecido na terra, e não descansou até que aquilo que ele ouviu de Deus fosse cumprido. Dedicou toda a sua vida a construir algo a partir da palavra que ouviu, a alcançar aquilo que Deus o revelou. Ele não apenas fez uma oração, mas aquilo que ele ouviu diante de Deus se tornou a oração da sua vida. Qual era a oração da vida de Noé? Era uma oração que falava de viver em obediência e fé, mesmo diante da incredulidade do mundo da sua época. Ele viu algo e ele transformou. Ele viu algo, ele ouviu algo e tudo isso passou a se tornar a sua oração. Quando nós ouvimos uma palavra de Deus, quando vemos algo da parte de Deus, isso se torna a oração da nossa vida. Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ele viu uma cidade cujo arquiteto e o construtor é o próprio Deus, Hebreus 11:10. O que ele viu
mudou a sua vida. O que ele viu moldou a sua vida, levando ele a não se sentir tentado a construir algo para si, mas perseguir aquilo que ele viu da parte de Deus, até que se cumprisse todas as palavras que ele recebeu. Ele não apenas fazia orações momentâneas e aleatórias, ele viu algo e o que ele viu se tornou a sua oração. A sua oração estava baseada na busca contínua por viver a promessa de Deus, a busca contínua por ver se cumprindo cada uma das palavras que ele ouviu, até que se alcançasse não apenas uma conquista terrena, mas a conquista de uma herança espiritual. Um outro exemplo maravilhoso de alguém que não apenas fazia orações, mas tinha uma oração, que era a oração da sua vida, era José. José, conhecido como um sonhador, não teve um sonho pessoal a respeito das suas conquistas, mas Deus colocou algo diante dos olhos de José. Deus mostrou algo a José. Ele não teve um sonho seu, mas ele, por meio de um sonho, viu o destino de Deus para a sua vida. E ele não descansou até que alcançasse aquilo que ele viu. A sua vida foi guiada pela oração de perseverança e de fidelidade à visão de Deus. Em cada passo que ele dava e em cada momento difícil que ele vivia, seja como escravo, como prisioneiro ou como governante, José vivia a sua oração, alinhando-se sempre ao que Deus havia mostrado para ele desde o princípio. Então ele não apenas fazia uma oração, mas ele tinha a oração da sua vida, que foi inspirada e modelada por aquilo que ele viu, por aquilo que ele ouviu. E esse era o seu foco, era nisso que estavam os seus pensamentos, era isso que modelava os seus anseios, as suas vontades, era isso que orientava ele nas suas decisões e nas suas escolhas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos um homem chamado João Batista, e João Batista era um homem que tinha uma mensagem clara, direta e objetiva: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista não era um homem que se orgulhava por pregar um novo sermão a cada dia, mas ele tinha a convicção de que era um homem de um sermão só. Era um homem que havia recebido uma palavra de Deus. Sua mente e coração estavam focados em preparar o caminho para o Senhor. A sua vida inteira foi uma declaração de propósito e de missão: preparar o caminho do Senhor, voltar o coração das pessoas para Deus. Essa é a oração da sua vida, esse era o seu foco, era isso que ocupava os seus pensamentos, era isso que orientava as suas decisões. E aí nós chegamos em Jesus, e Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos como orar, ele mostra que ele tinha também uma declaração de missão e propósito muito clara, que ele estava continuamente voltado para Deus. Ele começa falando sobre a sua relação com o Pai, em que tudo o que ele faz é baseado na relação que ele tem com o Pai, e que tudo o que ele faz tem como objetivo santificar o seu nome. Clamar pela vinda do seu reino era mais do que um pedido, era uma declaração de propósito, de missão. O pão nosso de cada dia não fala apenas de um pedido por provisão material momentânea ou circunstancial, mas é uma declaração de dependência total, uma declaração de fé, de confiança na relação que ele tem com Deus como Pai. Perdoa-nos assim como nós perdoamos não é apenas um pedido para que nós não sejamos ofendidos ou para que nossas emoções sejam curadas, mas é uma declaração de confiança na graça de Deus que nos perdoa e nos dá condições de perdoar. Então ele não fazia apenas orações aleatórias, mas ele tinha a oração da sua vida, que era uma declaração da sua relação com Deus, era uma declaração clara do seu propósito, da sua missão, da sua relação de dependência e confiança na graça de Deus.
Paulo também é um outro exemplo importante de um homem que não apenas orava, mas que tinha a oração da sua vida. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Para Paulo, a oração da sua vida era conhecer Cristo profundamente, sendo conforme a sua imagem. Esse era o seu alvo, esse era o seu objetivo, era isso que ocupava a sua mente, era isso que direcionava os seus passos. Era para esse lugar que estavam os seus olhos. Então a pergunta é: o que eu tenho que fazer para ter a oração da minha vida? Jesus, antes de ensinar a orar, ele aponta para o lugar onde você vai encontrar a oração da sua vida. Para que você não transforme o Pai Nosso em apenas um modelo, você precisa saber que essa oração nasceu de um encontro. Entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai. Ou seja, é nesse lugar do quarto secreto que o Senhor vai propor algo diante dos seus olhos. É nesse ambiente que você vai ouvir, é nesse ambiente que você vai ver, é nesse ambiente que você vai ouvir palavras de Deus, é nesse ambiente que você vai ver o que Deus está fazendo. E é a partir desse ambiente que o seu coração vai queimar e a sua alma não vai descansar até que se cumpra o que foi falado, até que você alcance o que foi visto. Então, todos os dias, você não apenas faz uma oração, mas você tem a oração da sua vida. Eu preciso alcançar aquilo que o Senhor me mostrou. Eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me falou. Então, a oração da sua vida é a sua declaração de missão, é a sua declaração de propósito. João Batista, antes dele ter uma mensagem clara, uma palavra clara, ele passou anos no deserto. Lucas capítulo 1, versículo 80, fala que ele ficou anos no deserto até que ele se mostrasse a Israel. Então ele tem uma mensagem clara, porque nesse lugar, no deserto, ele foi encontrado por uma palavra. Perceba, Jesus está falando para você ir para o lugar secreto. João Batista viveu esse lugar secreto, porque no lugar secreto ele foi encontrado pela palavra de Deus para a sua vida. Por isso que ele tinha uma mensagem clara, porque ele ouviu uma palavra clara. Enquanto você não ouvir uma palavra clara, você não vai ter uma mensagem clara. Você não vai ser um homem que carrega uma palavra para o seu tempo e para a sua geração. Da mesma maneira, Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, fala que Paulo passou anos nas regiões desérticas da Galácia antes de iniciar o seu ministério público. Por quê? Porque foi nesse lugar secreto que ele foi encontrado pela palavra. Ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei. Ele recebeu onde? Recebeu nesse lugar secreto. Então, para que eu possa ter a oração da minha vida, eu preciso ir para um lugar secreto em que Deus vai propor algo diante dos meus olhos, em que eu vou ouvir uma palavra, em que eu vou ver algo, e então isso vai modelar a minha vida. E todo dia eu não vou fazer uma oração, mas eu vou viver uma oração que está baseada na palavra que é espírito e vida e que nos faz queimar continuamente para viver o chamado que o Senhor nos deu. Mediante isso, tão importante quanto você separar um tempo para você orar, a questão é o que você está vendo nesse tempo. Jesus não apenas ensinou um modelo ou um método. Jesus compartilhou que a sua mente, o seu coração estavam continuamente voltados para o reino de Deus. Jesus não apenas ensinou um método ou um modelo de oração. Ele estava dizendo: a minha mente e o meu coração estão continuamente focados no reino de Deus. Os meus pensamentos e as intenções do meu coração estão focados naquilo que eu estou vendo, o seu reino vindo sobre a terra. A partir do momento que nós ouvimos algo ou que nós percebemos algo, isso se torna o nosso objetivo. Isso é o que vai inspirar a oração da nossa vida. Todo o ser de Jesus estava continuamente voltado para o Pai e para o seu reino.
quando a mente e o coração estão alinhados com as palavras, com essas palavras de Deus, a oração deixa de ser um evento isolado e ela se torna uma declaração de fé que nos define. Jesus não fazia apenas uma oração, Jesus vivia uma oração. Por isso que Mateus capítulo 6, 21 vai dizer: pois onde estiver o teu coração, ali está o seu tesouro. Então, o que te move, o que te impulsiona em tudo que você pensa, em tudo que você deseja, em tudo que você faz, isso tem a ver com a oração da sua vida, com a sua declaração de fé e de missão. Portanto, quando oramos com a mente e o coração focados nas palavras de Deus, naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo, no seu reino, na sua justiça, nós estamos não apenas fazendo orações, mas estamos declarando a oração da nossa vida. Assim como Noé, Abraão, José, João, Jesus, Paulo, que a oração da sua vida seja a força, o poder que te move em tudo que você faz, até que ele venha. Espero ter conseguido comunicar melhor do que nas palavras aquilo que vivemos nessa experiência de ter uma oração. Nós temos aqui 3 questões para reflexão. Primeiro, como posso moldar minha vida diária para que ela reflita uma oração contínua a Deus? Como realinhar meus desejos para que sejam consistentes com os valores do reino de Deus? Quais áreas da minha vida precisam de mais foco e dedicação na oração? Então pense sobre isso, ore sobre isso, que essa palavra te inspire, te encoraje a ir mais profundo na sua vida de oração e encontrar em Deus uma declaração de missão e de propósito. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.